Também nesta manhã, aqui quem vos fala é a pastora, missionária e pastora Eliane da Mota Dantas, titular da Igreja Quadrangular aqui no bairro da Serra, Rua São José, número 80, Amélia Rodrigues, Bahia, Brasil. Amém? Eu quero continuar sobre esse assunto de salvação, porque é essa a área que eu estou trazendo, que esse canal se dedica. Conto e agradeço a Deus por você que tem me assistido, me acompanhado, que tem gostado desse canal, que tem sido abençoado, que tem sido transformado, liberto, salvo, que tem sido restaurada, que tem voltado à sua origem com Deus, que tem se voltado para Jesus, que tem se firmado com Jesus, que tem vencido nas suas fraquezas, e que tem contribuído, dado seu like, tem se inscrito e tem apertado o sino das notificações todas, peça todas. E assista todas as outras ministrações que tem, onde é exclusivamente para salvação, para ajudar aqueles que ainda não são salvos, ajudar aqueles que têm revoltas de Deus, aqueles que estão totalmente distraídos acerca da salvação. E que seja, e você, que já é um ouvinte da palavra de Deus, também não se desaperceba achando que já sabe tudo sobre a salvação, achando que já não precisa mais ouvir, porque tem pessoas que aceitam Jesus e elas acham que já são servas do Senhor, que não precisam ouvir esse tipo de palavra não, que isso aí é para quem não serve, isso é para todos nós. Todo dia a gente precisa de nos certificar, de confirmar nossa salvação, de tratar sobre nossa salvação, de alimentar nossa salvação, desenvolver nossa salvação, se firmando na palavra, em textos bíblicos, na palavra, onde a palavra é que vai estruturar a gente para ficar firme nos momentos difíceis que enfrentamos e que ainda vamos enfrentar. E que combatem contra a nossa salvação, visível e invisível, sutilmente para nos roubar de acreditarmos. Muitos já estão desacreditados, desgastados, achando que não estão mais salvos. Estão salvos, mas a confusão na mente, a ignorância acerca de não saber textos, de não saber a palavra de Deus, de não acompanhar a palavra de Deus, de não se dedicar à palavra de Deus. Então, tem roubado. Então, não se esmoreça. Se levante, você que já é salvo, continue acreditando na sua salvação, alimentando ela. Ela precisa ser alimentada porque a vida é sua. A parte de Jesus ele fez, essa parte é sua e é minha. Cada um de nós temos que zelar desse tesouro maravilhoso que é a salvação e que é o Salvador. Amém? Através da palavra. Mesmo sem entender, ele disse que aquele que não tem sabedoria, buscasse a ele, que ele não vai lançar em rosto. Se ele é que fez tudo, só ele sabe tudo, só ele pode nos ajudar em tudo. Você permanecer firme, seja você pastor, pastora, missionário, apóstolo, profetas, pastores, evangelistas, mestres, cantores, cantoras, tocadoras, que tem cargos que não tem, que deve estar tendo a sua atividade de ganhar almas, porque quem é salvo ama as almas. Mas a luta é grande, é luta para todo mundo, Jesus também enfrentou. Nós vamos vencer com aquele que é mais do que vencedor. Somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Então você, no nome de Jesus. E eu trago, eu digo para você que um dia aceitou Jesus pela televisão, você que um dia aceitou Jesus em casa, você acha que foi você sozinho, porque por ter sido você sozinho, que foi por você ser sozinho. Não, você teria que estar sozinho mesmo, individualmente, todo mundo aceita Jesus na sua solidão, ou seja, na sua individualidade, né? Então, você aceitou Jesus em um folheto, no ônibus, alguém lhe falou, você ouviu um louvor, aceitou Jesus em casa, na rua, no trabalho, mas infelizmente depois procurou andar na sua força. É aquele mesmo texto de Salmos 33, versículo 16, que fala que não há rei que se salve com a grandeza de um exército,
e nem o homem valente se livra pela muita força. Entenda, esse valente pode ser valente na sua opinião, valente nas suas ideias, valente na sua individualidade. Eu quero lhe dizer, se você aceitou Jesus, você tem que se submeter a Ele, não importa aonde você aceitou, não importa como foi que você aceitou. Não importa se alguém diretamente nos chamou, vai dizer, não foi pastor nenhum, não foi pastora nenhum, não foi crente nenhum que me chamou, eu aceitei sozinho dentro de casa, senti aquela vontade, veio aquele temor, veio aquele arrependimento. Isso é o Espírito Santo que operou, e esse é o trabalhar do Espírito Santo, que ele convenceu do pecado, da justiça, do juízo, porque houve intercessão de crentes, intercessores, houve pessoas que têm jejuado e orado por você. Houve ação direta na soberania de Deus para alcançar a todos os pecadores. Mas isso não lhe dá o direito de você querer viver a sua própria vida sozinho, porque aceitou Jesus achando que você sendo egoísta, individualista, fazendo do seu jeito. Em casa mesmo eu oro, Deus tem me respondido. Aprende uma coisa. Olha, tira a ideia errada da sua cabeça. Ele responde porque Ele é Deus misericordioso. Ele não pode negar a misericórdia dEle, porque Ele é isso, misericórdia. Então Ele lhe responde por misericórdia, por compaixão e por graça. Está vendo a sua limitação, a ignorância, está vendo que você está entrando, saiu de uma situação que não conhecia Jesus e agora está querendo viver a sua própria vida. Não preciso de igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso de pastor, eu não preciso de pastora, eu não preciso... Eu conheci uma pessoa, um dia eu evangelizando, um homem que estava no seu trabalho, e ele disse assim para mim, eu não preciso de igreja, não. Eu não preciso de pastor, não. Eu não preciso, não. Como que não precisa? Quem inventou os pastores e fez os ofícios e a administração da igreja, quem inventou foi Jesus. Ele deu para administrar o corpo de Cristo aqui na terra, pastores, profetas, evangelistas, apóstolos e mestres, que são os ofícios da administração do ministério. Aí depois vem os dons do ministério e vem os dons espirituais, que o Senhor Jesus e que o Espírito Santo nos dá para vivermos, para operarmos. O dom de cura, o dom de curas, o dom de curar e o dom de curas. Porque o dom de curas, para cada tipo, os tipos de enfermidade, de níveis de doença, de enfermidade, tem uma unção específica para derrubar, para libertar, para curar. É assim que Jesus opera. Então Ele deixou em forma de dons dentro de nós, que é partículas dele dentro de nós, para a gente servir. O dom de cantar, o dom de pregar, o dom de ensinar, os dons. Todo crente tem o dom de se discipular. Todo salvo, Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as. É para ensinar a ter discipulado, fazer casa de paz, ter filhos de paz, ter a dupla de paz, estar nas casas de paz das pessoas que querem a paz, querem nas suas casas serem filhos de paz, querem as suas casas, discipulando com as células. Então, você pare com essa coisa errada que você está incorrendo em um outro erro gravíssimo. Muitos aceitaram Jesus, muitos são salvos, mas estão se deixando ir pelo ralo, estão saindo do propósito da salvação. A salvação não é uma coisa alienada, onde eu aceitei Jesus, dali eu faço, eu vivo como quero, eu continuo como quero, e eu não concordo. Se você não concorda, você ainda não aprendeu a se submeter ao senhorio de Cristo. É outra área na sua vida que você precisa ser tratado, chama-se isso santificação, chama-se isso de libertação, chama-se isso de tratamento, processo que você precisa passar, e isso recebe no corpo, que é lá na casa do Senhor, onde você vai ser ministrado e também fazendo estudos, a igreja que você vai frequentar, que seja a de Deus.
não a que você inventar, não a que você achar que é, não a que você concorda com a salvação em parte. Não, Jesus é um a todo lugar. Jesus é um, mas nem todo mundo tem esse um. Jesus é único, Deus é único, mas nem todo mundo tem esse Deus verdadeiro. E o Senhor Jesus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, salvo de tudo que é engano. Então você que já aceitou Jesus, não procure viver na sua vida, na sua teoria. Não, em nome de Jesus. Você está errado, você está errando, você está usando sua vontade para você continuar no controle da sua alma, as suas emoções, o seu querer, a sua vontade. Continuar no seu propósito. Você não, se você quer ir para o céu, você tem que submeter ao que Jesus manda você fazer, ao que Jesus é. Não importa você se frustrou com a igreja, todo ser humano se frustra com a igreja, em uma coisa ou outra. Mas frustração nenhuma é maior do que o poder dele. Sabe por que a gente se frustra? Porque a gente é humano. E o Senhor Jesus veio salvar foi os humanos. Então ele quer tratar com a gente. A igreja é o lugar onde vai ter ali, um representa para o outro, também lixa para tratar. Na fraqueza de cada um vai estar o quê? A gente sendo tratado. A gente não gosta daquele comportamento, não gosta daquela atitude, não gosta daquela pessoa, vai aprender a amar com o amor de Deus. Deus é sábio, Deus é um com o Pai e com o Espírito Santo. Eles são um. E Ele quer que sejamos um nele e um com todos. Não um que a gente vai inventar uma religião para estar todo mundo junto. Não, Ele é a salvação e Ele é que nos une no seu corpo, no ministério que Ele chama a cada um. O ministério que as pessoas não entendem chama de denominação. Claro que tem muitas denominações que foram inventadas por homens, mas tem muitos ministérios e que tornaram-se denominações que são de Deus para tratar, para seguir, viver a vida de Deus. Não temos que estar presos à doutrina de homem nenhum. Nenhuma doutrina de homem, seja crente ou descrente, é poderosa, é maior do que o corpo de Cristo, do que a igreja de Cristo, do que o trabalhar de Cristo. Mas Ele tem as igrejas dele sérias aqui na terra. E se você ficar escolhendo, sim, tem que escolher, mas escolher aquela que é mais chegada, aquela que mais se parece com a doutrina da Bíblia. E interessante é que muitos de vocês e muitos de nós que aqui fazemos, não conhecemos a Bíblia. Não é porque lê um texto da Bíblia que já se conhece a Bíblia totalmente. A Bíblia ela não é conhecida somente ao ler. Ela é conhecida por revelações do Espírito Santo, e isso só acontece com busca, a gente buscando o Espírito Santo para ele vir nos ensinar toda a verdade. Ele é a única pessoa autorizada no céu e na terra para nos ensinar toda a verdade, nos guiar em toda a verdade. E tudo que Jesus fez, Ele vai fazer a gente lembrar para fazer. Se a gente estiver dependente, se humilhar, aceitar que a palavra é a palavra de Deus. Você está entendendo? Então, pelo amor de Deus, pelo sangue de Cristo, se saia de você mesmo, se humilhe a ser tratado, a Deus derrubar esse espírito de egoísmo, de egocentrismo, de estar no controle, certo? Então aqui eu vou deixar um texto que Jesus disse, dentre todos os que ele tem dito, que foram registrados o que Jesus disse, o Espírito Santo revelou o que Jesus faria, o que ele diria, quem ele era, como ele era. E quando Jesus veio, ele mesmo falou dele mesmo. Não no sentido de se achar, querer ser mais do que Deus. Não, ele veio submetido ao Pai. Mas ele passou a ter conhecimento das palavras. Jesus precisou estudar a Bíblia. Jesus precisou meditar na Bíblia para ele saber as verdades e ele aprender sobre quem ele era. Ele como filho, você está pensando que Jesus já sabia tudo? Que tudo que aconteceu na vida dele sabia? Não, ele foi aprendendo. Ele foi aprendendo pela palavra, ele foi aprendendo pela oração, pelo jejum, pela submissão, pela obediência e pela fé.
Ele teve que ter fé para acreditar que tudo que estava escrito sobre ele, ele começou a saber quem ele era, como foi que ele nasceu, o que fora dito pela palavra do Pai na Bíblia, escrito, o que fora dito acerca dele, ele teve que aprender tudo isso. Claro que foi através da mãe, que era uma serva do Senhor, do pai, que era um servo do Senhor, que eram homens, um homem e a mulher comprometido com a salvação, com o Salvador. Mas ela teve esse trabalho essa responsabilidade junto com José, de ensinar a Torá, de ensinar a palavra, de ensinar sobre os profetas. Jesus teve que aprender, ele teve que saber ele teve que saber que ele foi revelado, que o nome dele foi revelado, ele teve que saber tudo isso, porque ele era humano, ele tinha que saber tudo isso. Você não sabe disso não, né? Mas fique sabendo. Ele não tomou os dotes de Deus, como é que eu vou te dizer? Ele não tomou o conhecimento dele, de Deus, os atributos, a palavra melhor, a palavra certa, os atributos de Deus. Ele se fez carne. Sabe o que significa isso? Ele foi reduzido no sentido a ser humano. Ele dependeu. Ele viveu, ele entendeu, aprendeu tudo como humano. Ele teve que aprender tudo isso. Você acha que foi fácil a vida dele? Como ele consegue sim, porque ele é Deus justo e ele se submeteu à proposta do Pai, dele vir como filho, como servo, como filho do homem, ou seja, igual ao ser humano. Ele teve que aprender. E por que você aceitou Jesus e está aí? E ainda às vezes, uma pessoa grossa, às vezes uma pessoa bruta, que não quer que ninguém fale, não, eu já aceitei Jesus, é do meu jeito, eu já sei tudo. Você não sabe tudo, você não é Deus. E jamais seria. Não digo será porque nunca vai ser. Em nome de Jesus, mas quando você deixa seu orgulho tomar conta de você, e Jesus diz aqui, cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando assim a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, quem é esse alguém? Qualquer pessoa. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. A cruz, ele vai lhe ensinar, lhe mostrar o que é a cruz, que muitas pessoas falam que cruz é o que não é. Tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse, aceite a salvação e não tem problema, não aceitou sozinho em casa, você vai viver, você vai dentro de casa fazer suas orações e você vai viver obedecendo a Deus, fazendo as coisas. Tem coisas que você tem que são coisas feitas na igreja. Você não tem como escapar. Tem coisa que você só vai aprender no corpo. É aprendendo com o erro dos outros, aprendendo com os seus erros. É se humilhando, entendendo que você precisa se submeter, se humilhar e entregar as suas fraquezas. E pedir a Deus naquele lugar da sua alma, do ódio, da ira, da revolta, da opinião errada, do egoísmo, egocentrismo, de seitas, heresias, ilusões, fantasias. Entender a Bíblia. Tem gente que está confundindo. Tem gente que acha que Deus, a preocupação de Deus é que você leia a Bíblia. Primeiro, Deus não tem preocupação, e o alvo dele é que você leia meditando. É tanto que a Bíblia diz, medita nela de dia e de noite. Medita, alguém vai ler para você ouvir se você não sabe ler, se não pode ler, que não entende. Medita nela, alguém vai ler, você, à medida que vai lendo, você vai meditando nela, porque a fé vem quando você ouve e vem pela palavra revelada ao unção. Você vai meditando, chamando o Espírito Santo, se humilhando a Ele, à medida que Ele vai lhe consertando, vai lhe dando entendimento, vai quebrantando você, vai lhe libertando dos pecados, vai fazendo você entender. E quando Ele fala que a nossa carne, que as obras da carne, aqueles que andam na carne não agradam a Deus. Não é que Deus quer desfazer das qualidades que Ele lhe fez, é que Ele quer tirar a raiz do pecado que entrou em você, que entrou em mim. E é o pecado que danificou
a raça humana. E é o pecado que vamos lutar enquanto estivermos na terra. Jesus fez a parte dele, mas nós, porque estaremos vivos ainda, continuaremos nesta luta. Não é a luta em vão. Eu menti, voltei a mentir. Não, não é em vão. Deus conhece as suas fraquezas, suas debilitações. E Ele nos ensina a vencer. Seus vícios, todo tipo de vício, de mentiras, de todo tipo de vício, de bebedice, de fumo, todo tipo de vícios. Todo tipo de vícios. Tem gente que tem vício em café, é vício. Tem gente que tem vício em comida, glutão, é vício, é pecado. Tem gente que tem vários. E isso, só o Espírito Santo de Deus iluminando lá as trevas onde está lá dentro, que é essa parte desse tratamento, que a gente fez a nossa parte, entregou a vida, levantou a mão, recebeu Ele como Senhor e Salvador. Mas aí vai começar esse processo, porque você é nova criatura. Você passou a ser nova criatura. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você vai viver agora recebendo renovação no seu entendimento. Que entendimento? Das coisas novas da sua nova vida, a sua nova natureza. É essa que tem que permear, é essa que tem que falar mais alto, é essa que tem que te dominar. Mas como ela vai dominar? Ela precisa ser alimentada pela palavra de Deus, pela obediência, pela renúncia, para você se humilhar, dizer: Deus, tudo que tem em mim lá no profundo, você tem que tendo relacionamento com Deus. E se você ama Jesus de verdade, como você aceitou Ele, querendo Ele de verdade, você tem que continuar tudo que é de verdade dentro de você para produzir, para se fortalecer, para se alicerçar. Não é verdade sua, suas verdades da sua natureza pecadora. É as verdades do novo nascimento, da nova vida que está em você. Porque dentro de você tem uma vida chamada Jesus, que Ele quer usar os seus dons, que Ele quer usar os seus talentos, que Ele quer ser a primazia, ser o tesouro na sua vida, que Ele quer se revelar através de você, da sua natureza, do seu temperamento. Ele não veio destruir seu temperamento, Ele não veio destruir sua natureza, Ele não veio destruir sua mente, Ele não veio destruir sua voz. Eu não quero mais essa voz. Ele lhe deu para ser usado, mas Ele vai tratar com sua voz tudo que envolve quando você usa a sua voz para falar, para ensinar, para pedir. Tem que ser canalizada pelo sangue de Cristo, pela pureza de Cristo, pela transformação de Cristo. Você vai usar sim suas cordas vocais para abençoar, para louvar, adorar, bendizer, interceder, clamar. Precisa de santificação. Sua voz pode ter sido linda, a unção que Deus lhe deu, mas precisa de ser tratada. No que sentido? Do orgulho, da arrogância, do egoísmo, da vaidade, da glória, dos elogios que podem roubar a unção de Deus na sua vida, da unção de Deus que precisa ser treinada, trabalhada dentro de você, de você jejuar, orar em línguas, de você buscar o Senhor. Então você que aceitou Jesus na sua casa, seja lá onde for, é hora de se arrepender. E Jesus disse: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Você acha que foi à toa? Eu encerro dizendo esta palavra. Você acha que foi à toa que Jesus falou aqui no livro de Mateus, capítulo... eu gosto muito desse texto. Estou sempre... de tempo em tempo falando essa palavra, porque eu acho maravilhosa. Aqui no Evangelho de Mateus, que está na sua Bíblia. Não tente entender a Bíblia por você mesmo, não. A Bíblia tem um intérprete. É se humilhando ao Espírito Santo. Nessa Espírito Santo fala comigo. Não, ele não é o nosso empregado. Se humilhar, pedir a Ele: me ajude, Espírito Santo, fique comigo, me ensine, me guie em toda a verdade, revela para mim o profundo, o oculto, o que está além da letra e da tradução. Fala
que tu queres, o que está na tua palavra. E me ajuda a crer. Perdoe-me a minha incredulidade, perdoe-me a arrogância, a precipitação, porque o Senhor me deu capacidade de saber ler, capacidade de aprender, capacidade de usar a minha vida para decidir o que eu quero e o que não quero, que muitas vezes eu me acho muito arrogante e acho que já porque eu sei ler, mas eu fiz faculdade, eu sou PhD. Você pode fazer o que for, isso não lhe capacita a saber a palavra de Deus, não. Por a sua força? Não. Pela minha força? Não. Pela nossa força? Não. Pelo nosso entendimento? Não. Pelo Espírito. Não é só dizer, Espírito Santo, fale comigo, não. Tem todo um humilhar, se quebrantar, buscar, não é só uma vez, não. É todas as vezes. E se submeter ao que ele fala. Então diz aqui, olha o que Jesus diz. Diferente do que as pessoas que querem ficar em casa, viver sua vida do seu jeito, seguir o seu evangelho, dizer, eu sigo o meu evangelho como eu quero. Ó, está escrito. Jesus dizendo para Pedro, eu não vou ler todo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois, aqui capítulo 16 de Mateus, versículo 17, 18 e 19, estarei lendo. Diz assim, pois também eu te digo, estava dizendo a Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que és esta, ele é a pedra. Ele não está dizendo que era em cima de Pedro que ia edificar a igreja, não. Ele diz que Pedro ia ter a responsabilidade naquela época de ser o primeiro líder da igreja de Cristo. Quem inventou a igreja foi Cristo, não foram os homens. Os homens construíram o templo que Deus mandou, preparando-os para entender que viria aquele que faria a igreja, o corpo de Cristo. E que também teria um lugar físico para nos congregarmos. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Você que é contra a igreja, a minha igreja. Jesus tem a igreja dele. Você pode não querer, pode não ter. Não estou dizendo, aqui não está falando para ficar inventando, não. E também não está dizendo que não é para seguir teus ministérios. Que é logo em outro texto, que agora senão vai ficar muito grande essa ministração, mas lá adiante, em outros textos que a Bíblia fala, vai falar sobre os dons que compõem, que estão na igreja. Você fica em falta quando você não obedece. Meia obediência é desobediência. Não existe meia salvação. Ou é, ou não é. Ou é e tem que continuar sendo, ou não é. Se começou e está fraco, se levante. Se começou, aceitou Jesus e não continuou alimentando, é tanto que a pessoa fica fraca. Ela fica revoltada. A maioria das pessoas que agem assim, que aceitaram Jesus de diversas maneiras, de diversas maneiras mesmo que Jesus vai operar. É na realidade que a gente se encontra, nossa carência, nossa necessidade de consciência de salvação. É ali, na lama, nas drogas. E ali os pessoas, saia daí que aí não é seu lugar. Entregue a minha vida. Eu não vou, eu só vou ficar vivendo do meu jeito. E sabe o que acontece? Isso destrói a sua vida. Então a maioria das pessoas que eu conheço, que eu já ouvi falar, não, eu aceitei Jesus, não quero não, pois são pessoas arrogantes. São pessoas fracas na fé, são pessoas que não têm estrutura. E são pessoas que estão se enganando e querendo enganar as pessoas. E pior, impedindo de que as pessoas ajudem, porque elas dizem, não preciso, eu já sei, eu já tomei minha decisão. Deus é um só. Fala bobagem, Deus é um só, mas você precisa conhecer o que Ele fala dele, como Ele sendo um só. O que é que Ele exige que nós façamos para termos Ele como um só. Para Ele ser esse um só na sua vida e na minha. Você está ouvindo? Por favor, ouça essa palavra de gratidão a Deus em forma de orientação. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Se você está sendo vencido é porque você não está vivendo a vida de ser igreja de Cristo. Nessa história eu sou igreja e eu sozinho vivo. Não, você é uma igreja, corpo. Você é o corpo de Cristo e não existe nenhum membro de corpo atuando sozinho. Você não vê uma mão solta, vivendo, comendo, vivendo na terra. E quando Deus fez o corpo dele, ele fez em cima de quem ele foi aqui na terra. Jesus foi corpo também. Jesus tinha o corpo e Jesus congregava. Jesus congregava. Jesus não estava lendo, não, ele cumpriu toda a lei. Tudo que era para fazer. E olha que ele era Jesus, o Filho de Deus. Deus em forma humana, Deus conosco. Emmanuel. Então, mandou aos seus discípulos, que aí está falando que ninguém... E outra coisa que o Senhor também fala para encerrar, o 23 de 16. E ele, porém, voltando-se, Pedro falou que foi usado pelo Espírito Santo. Pedro, andando com Jesus, foi usado pelo Espírito Santo, revelação de Deus Pai, falou com ele. Depois, ele chamou Jesus em particular e repreendeu a Jesus. Disse para Jesus que ele não ia morrer. Não, você não vai morrer não, que é isso? Ele não compreendia a salvação, porque até então Jesus não havia vindo para processar, ensinar, preparar sobre a salvação, sobre o novo nascimento, sobre a igreja, sobre o nascimento da igreja. Não foi a história, não foi as religiões que fez nascer a igreja, não. Não foi os apóstolos que fez nascer a igreja, não. Foi Cristo que fez a igreja. E ele já estava avisando. Antes dele morrer na cruz, ele edificou, ele fez a igreja. Na crucificação ele edificou a igreja, ele fez a igreja, fez nascer a igreja. A igreja nasceu em Cristo. E aqui ele diz, ele porém, então ele diz para Jesus, ele porém, voltando-se, disse, então Pedro, deixa eu ler o 22, e Pedro tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, porque Jesus disse que ia morrer e ia ressuscitar. E que ele ia ser entregue pelos líderes religiosos. Não importa de que denominação for. Se é religioso, não é salvo. E se não é salvo, não pertence ao Senhor. Por isso que os líderes religiosos entregaram. Eles sabiam, conheciam, mas não se humilharam. Não acreditaram que Jesus era o Senhor, porque ele veio simples, humilde, não veio arrogante, não veio prepotente. Eu sou o filho de Deus. Ou nascer no palácio. Não, ele nem nasceu em palácio nenhum. Ele tinha que ser o contrário de tudo. Ele tinha que viver a vida ele tinha conceito o contrário de tudo que era conceito errado. Ele é. Porque ele é a vida. E a vida é contrária de tudo que é errado. Repreendeu dizendo, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro. Ele não deixou passar batido, não. Deus não está deixando você passar batido, não. Você continuar com esse tipo de opinião, de comportamento. Deus está se preocupando com você, me levantando. Ele tem levantado tantos outros, mas agora eu estou falando de mim, desse canal. Deus está me levantando para trazer para você essa orientação, esse cuidado, esse zelo, para te ajudar, porque está confuso, porque não entende, porque precisa aprender. E todos nós precisamos. Eu aprendo com os ministros, os profetas, eu aprendo com outros ministérios, ouço, abençoo, falo deles, porque é o corpo de Cristo. E ninguém sabe sozinho, e ninguém sabe tudo. A unção nos ensina toda a verdade, e a verdade que está naquela pessoa é aquela unção que está em mim e vai testificar que aquilo é de Deus. Agora, levantado por Deus, pelas pessoas que Deus tem para nós, entendeu? Então, para nos ensinar a verdade. E ele, porém, voltando-se, corrigindo, disse a Pedro, para trás de mim, disse para Pedro, porque Pedro teria que tomar consciência que ali agora ele não estava sendo usado. Parecia uma palavra tão boa, né? Parecia uma palavra tão coerente, tão religiosa, tão certinha, mas era diabólica.
Foi usada aquelas palavras com finalidade diabólica e a inspiração não foi de Deus, embora usou uma pessoa de Deus. Sabe o que significa isso? Que a gente tem que vigiar todo o tempo, que assim como somos salvos, o inimigo também pode botar situações, enganos, mentira na vida da gente, e a gente sair por aí ensinando, sair por aí mentindo, sair por aí dizendo, sair por aí doutrinando, fora da Bíblia, fora da revelação, fora da inspiração do Espírito Santo. E aqui ele disse: tá me chamando de Satanás? Jesus não chamou ele de Satanás, mas disse que Satanás usou ele. E ele tinha que tomar consciência, é isso que Jesus estava fazendo. Olha, Pedro, você agora foi usado por Satanás, então eu estou falando para Satanás que lhe influenciou. Para Pedro, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Ou seja, ele repreendeu quem estava usando, querendo enganar, para querer enganar a Pedro, para também querer enganar Jesus como homem, como ser humano. Viu? Que Jesus também enfrentou isso, de querer enganar ele, porque ele era ser humano. Então ele tinha que estar na vida de oração, de jejum, para discernir, para que o Espírito Santo permanecesse nele, dirigindo ele em toda a verdade. E aí, olha, Satanás, eu já lhe vi, eu sei que foi você, já discerni. Você pode ter enganado ele, pode querer usar ele para querer me enganar. Usa uma pessoa íntima minha, um servo do Senhor, que falara neste instante a verdade, e agora estaria sendo usado pelo Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Viu? O Satanás escandaliza com engano. Esse comportamento de não querer frequentar é escândalo. Isso é fora da Bíblia. Você está escandalizando o Evangelho no nome do Senhor. Cuidado, pare com isso. Porque não compreendes as coisas que são de Deus. Aqui o Senhor ainda está falando para Satanás. Ele não compreende as coisas de Deus, que ele perdeu a dimensão de Deus. Ele não é mais anjo de luz, ele não carrega mais a luz de Deus. Mas só as que são dos homens, dos seres humanos. Satanás passou a ser senhor dos homens, dos seres humanos, da natureza, das emoções, do sentimento, da vontade, do querer, do agir, da inteligência, do raciocínio. E ele utiliza de todos os meios humanos para atrair os humanos, para destruir e arrancar os seres humanos da salvação e impedir os seres humanos de serem salvos e de continuarem salvos. Mas em nome de Jesus, para trás de nós, Satanás, que nos serve de escândalo, pois não compreende as coisas de Deus, mas as coisas humanas. Ele usa sentimentos, ideias, lógicas, filosofias, raciocínio, entendimento, compreensão, sentimentos, emoções. Ele usa dores, ele usa. E ele usa que você, na maioria, não sabe que é ele. Que ele que está por detrás, te lubridiando, nos lubridiando, porque não é só você não, ele trabalha contra todos nós. Mas agora eu estou lhe orientando, eu também preciso desta orientação. Amém, Senhor Jesus. Você que ainda não, você que fez essa decisão, mas fez sozinho em casa, você precisa confessá-lo publicamente, se é Jesus quem diz. Aquele que não confessar diante do Pai, diante das pessoas, diante dos anjos, Deus não os recebe. Deus não toma como uma responsabilidade. Por quê? Porque você não está assumindo a vida nova, porque você está ocultando, porque você não está tendo coragem de assumir, porque realmente precisa de coragem, porque você vai lutar contra todos os tipos de situações, de pessoas, de ideias, de tradições. Você vai romper, e isso vai trazer inimizade. Isso vai trazer confusão, isso vai trazer contenda. O Evangelho não é confusão, mas o Evangelho é poder. O Evangelho incomoda. O Evangelho, ele desafia as trevas. Não a gente desafia as trevas, mas o Evangelho, ele entra incomodando. Ele vai no profundo, no oculto. Você está entendendo? Senhor Jesus, perdoa os seus pecados. Se volte para o Senhor. Você também que desviou e está com essas ideias erradas de ficar em casa, de tanta frustração.
Você precisa aprender a se humilhar ao Senhor. Você está olhando os defeitos dos outros, mas precisa entender que os seus pecados também estão encobrindo, lhe separando de Deus, deixando que a ferida lhe fira mais. Peça a humildade ao Senhor, me ajude a ser humilde, me capacita a aceitar, meu Deus, os erros e as fraquezas que há em mim, no sentido de assumir para confessar a Ti, para perdoar, não assumir para ficar e não querer tirar. Senhor amado, perdoa os meus pecados, me traz de volta, me leva para dentro da Tua igreja, da igreja que é fiel, que está mais compatível com Tua verdade, com Tua palavra. Perdoa as nossas fraquezas. Senhor, me recebe como Teu filho, meu Deus, nesta manhã. Eu também quero me reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, me convertendo dos meus maus caminhos todos, deixando todos os meus pecados, todos os aborrecimentos, mentiras, opinião, arrogância, tudo, meu Deus, e as outras coisas que em continuação o Senhor vai me revelando, vou buscando o Senhor para o Senhor me tratar nesse processo de continuar sendo santo e ficar firme nessa salvação. Me recebe como Teu filho, perdoa os meus pecados e eu Te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, me batiza com o Espírito Santo e com fogo, para que o Senhor me cele com o Espírito, para que no dia da redenção o Senhor me encontre selado. O selo é a garantia da minha salvação. Senhor bendito, me capacitando a ficar firme, me humilhando, mesmo quando eu entendo que nas igrejas vai haver pessoas humanas e que a gente tem que olhar para Jesus e continuar amando-as, se saindo daqueles que querem nos engoldar, mas daqueles a perdoar, em nome de Jesus, e ficar firme, olhando para o autor e consumador da fé. Eu te abençoo com a salvação, ou seja, te cercando com a salvação, com as palavras de salvação. Se arrepende, você que já é um servo, uma serva do Senhor, reveja seus valores e também se volte para o Senhor pedindo misericórdia em tempo oportuno. Eu te abençoo, dê seu joia, dê o seu like, compartilhe, seja meu companheiro, minha companheira de estar divulgando esse canal de salvação. Esse canal é de salvação, é para você. Envie e compartilhe para todas as pessoas que você sabe que não são salvas, que não gostam. Pode dar, não se preocupe não se preocupe com os comentários que vai comentar acerca de mim não. Eu já estou preparada para isso, e aí à medida que vou me preparando, Deus vai me preparando mais ainda, porque Deus me chamou para ensinar isso, e eu estou fazendo isso que? A salvação. Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.